e só eu sei quanto trabalho, carinho, dedicação e dinheiro eu investi lá dentro. E esse fator emocional, esse apego, faz muitas vezes com que eu supervalorize o preço do seu espaço. Então hoje, se você fosse me perguntar por quanto eu venderia minha pousada, com certeza eu falaria um valor altíssimo, porque eu tenho muita estima pelo local. Mas, se você está procurando um bom negócio, você tem que ter essa noção que você vai ter que saber negociar bem isso com o dono. Olá, pousadeiros, tudo bem? Esse é mais um vídeo do Viver de Pousada, o meu canal onde eu respondo as perguntas da minha audiência para você viver de uma pousada que te dá lucro, faz você ser bem remunerado pelos seus trabalhos e ainda te dá a tão sonhada qualidade de vida. Eu sou a Natália e o tema de hoje é para vocês, futuros pousadeiros que também me seguem aqui no YouTube. Como que eu posso analisar uma pousada que está à venda, se ela é um bom investimento ou não para mim? Bom, vocês que já me conhecem aqui, sabem que eu tô viajando, então vocês vão me ver nesse vídeo espantando muitas moscas, porque no momento eu estou no Marrocos e, gente, aqui tem muita mosca. É o tempo inteiro, você não pode bobear, é mosca o tempo inteiro, então eu já tô até acostumada com elas, mas elas vão fazer parte dos meus vídeos, dos meus próximos vídeos, porque esse é o ambiente que eu tô agora. Então, falando um pouquinho sobre esse tema, que veio também lá do grupo de WhatsApp dos pousadeiros. Se você não participa ainda, corre para participar aqui embaixo na descrição do vídeo. Tem o link para você entrar no grupo e ter mais interação com outros pousadeiros, descobrir novos temas, me ajudar também, me trazer novos temas e também receber um monte de sugestões bacanas que o pessoal lá tá super ativo. Bom, como eu já falei de arrendamento por aqui, e eu acho que estava na hora da gente falar sobre compra e venda de pousada, porque não só o arrendamento vive uma pousada. Essa é uma outra maneira que você pode ter para virar pousadeiro, já que pode ser que você não queira fazer uma pousada do zero, construir uma pousada do zero, ou talvez você tenha esse dinheiro disponível, ou ainda tenha encontrado uma oportunidade muito bacana de compra, o que é possível, embora pareça ser um pouco difícil. Como vocês sabem, no meu caso, eu não comprei a minha pousada. A minha pousada foi construída do zero, mas como eu já estou há mais de 8 anos nesse meio, eu conheço muita gente que comprou pousada e teve e fez um bom negócio. Agora eu também conheço muita gente que não se deu muito bem comprando uma pousada. Então, vamos para lá, vamos falar um pouquinho hoje sobre o que vocês podem fazer para analisar a possibilidade de compra de uma pousada. E também você que está pensando em vender sua pousada, aproveita o conteúdo aqui que com certeza vai te dar algumas ideias para você contextualizar melhor essa venda e quem sabe vender mais rápido a sua pousada. E quando que você pode se dar melhor comprando uma pousada ao invés de construir uma do zero? Na verdade, quando a gente pensa em construir uma pousada, a gente esquece de todos os passos que são necessários até você chegar no ponto final, que é ter ela pronta e operando. Então, a primeira coisa é você encontrar um terreno onde você goste para você ter a sua pousada. Você vai ter que negociar a compra, fazer todos os trâmites de transferência de documentação, dependendo do local, pode ser bem complicado. Depois você vai ter que encontrar um bom arquiteto, pensar em projeto, passar meses discutindo com o arquiteto, vendo qual que é o melhor projeto. Aí depois você ainda vai ter que procurar um construtor, cuidar da construção, materiais, tudo isso. Quando finalmente estiver pronta a estrutura, você tem que ir fazer compra de móveis, compra de roupa de cama, compra de tudo que vai precisar para a pousada funcionar. Tá vendo quanto trabalho que é? Então, se você possui um capital disponível e está querendo ter uma pousada, pode ser que se você encontrar uma boa pousada, já numa boa condição para você comprar, talvez isso seja muito melhor. Então, você pode fazer um bom negócio. Agora, você tem que entender que você vai estar economizando muito tempo. Talvez você não economize tanto dinheiro, mas você vai economizar muito tempo em todo esse processo, já comprando uma pousada pronta. Dessa forma, muito mais rapidamente você já sai rentabilizando a pousada, porque provavelmente você já vai conseguir pegar a pousada com uma lista de clientes, com um nome de mercado. Então tudo isso vai fazer com que você já inicie no negócio logo rentabilizando, o que muitas vezes não acontece quando você constrói uma pousada do zero.
No caso da minha pousada, eu demorei 5 anos para começar a rentabilizá-la. Então, para vocês verem como é um processo que realmente demora. Porém, eu gastei bem menos dinheiro do que se eu fosse comprar ela exatamente hoje. Então, é tudo uma questão de você ver qual que é a sua necessidade maior. Você quer já logo entrar no mercado? Pode ser que seja uma boa solução. Não é impossível encontrar uma boa oportunidade, porque tem muito pousadeiro que está querendo, que já cansou da sua pousada, que está querendo curtir um pouco mais a vida, querendo fazer algumas outras coisas ou querendo investir em outros negócios. Então, eles podem estar querendo vender a pousada. E numa dessas você pode se dar muito bem, se você souber fazer uma negociação adequada. Agora que você decidiu que você quer economizar tempo e quer comprar uma pousada, eu vou te fazer uma pergunta que vai te fazer pensar um pouquinho. Você já pensou por que você deseja comprar uma pousada determinada que você encontrou? Pode ser que você tenha se apaixonado pelo local onde a pousada está, ou ainda pela estrutura, pela maneira como foi construída, ou até pela história da própria pousada. E ainda, por último, pode ser que você tenha encontrado uma super oportunidade de investimento imperdível. Mas antes de você sair já investindo toda a sua grana nessa pousada, faz uma avaliação crítica e se certifica que esse negócio pousada, está alinhado com os seus pontos fortes e desejos também para os próximos anos. Não vai entrar de cabeça investindo sem saber que a vida de pousadeiro não é fácil. Você vai trabalhar muito, como em qualquer empresa em que você vai investir, e, importante, pousadeiro não vive de férias. Então, por exemplo, você tem que pensar se você deseja mesmo se relacionar com hóspedes e suas solicitações. Conversar sobre o destino, sobre coisas que se tem para fazer, atender às necessidades desses hóspedes durante uma viagem e, muito importante, estar sempre com um sorriso no rosto. Não entra num negócio novo sem saber o que você espera. Já vi muito pousadeiro desistir do negócio antes dele prosperar por pressa ou ainda por ter entrado sem ter uma noção de onde ele estava entrando. Então eu sempre recomendo para vocês, é necessário vocês conhecerem bem o turismo no local e também na pousada que vocês estão querendo comprar e ter certeza que você não está pagando um valor acima do valor que essa empresa vale. Algo que é muito comum, não só no ramo das pousadas, mas no mercado imobiliário em geral. Vocês sabem que eu também sou proprietária da minha própria pousada e só eu sei quanto trabalho, carinho, dedicação e dinheiro eu investi lá dentro, para ela chegar nesse ponto que ela está hoje. E esse fator emocional, esse apego, essa história que eu tenho com a pousada, faz muitas vezes com que eu supervalorize o preço do seu espaço. Então hoje, se você fosse me perguntar por quanto eu venderia minha pousada, com certeza eu falaria um valor altíssimo, porque eu tenho muita estima pelo local. Mas, se você está procurando um bom negócio, você tem que ter essa noção que você vai ter que saber negociar bem isso com o dono. Então, é muito importante você saber analisar o local onde está a pousada, qual que é a base de hóspedes existente que essa pousada vai te dar se você comprar, e você pode analisar isso online. Você pode entrar no TripAdvisor, na própria Booking e no Google. Também você pode entrar nas redes sociais da pousada, você já começa a entender melhor como que ela funciona. E fica de olho, se você encontrar qualquer indício de que as coisas não vão muito bem lá na pousada, toma com cuidado essa decisão de compra. Você pode até, de repente você chega à conclusão que a pousada tem uma estrutura legal, um lugar legal para você comprar, mas talvez o nome não seja uma boa. Então aí você pode negociar somente a compra do imóvel, ao invés de comprar a pousada com a marca como um todo. Isso já vai diminuir bastante o valor de compra. Outro item que você tem que pensar antes de realizar a compra de uma pousada é pensar como que você vai garantir que essa pousada opere com sucesso. Você tem que ter uma noção que a sua visão empresarial vai ter que se concentrar nas áreas de mais importante para o sucesso da pousada, como marketing, contabilidade, planejamento, que são áreas que dão um impacto muito mais significativo do que simples mudanças superficiais. Por exemplo, eu vou comprar pousada, vou mudar a decoração, vou mudar a temática. Calma, pense primeiro nessas áreas, marketing, contabilidade e planejamento.
É muito bom você também se certificar que você tem as habilidades e os recursos necessários para garantir o sucesso dessa empresa, particularmente se ela estiver sendo vendida numa condição financeira preocupante. Ponto que a gente vai discutir um pouco mais para frente. Da mesma maneira, eu já vi muita gente investir na sua pousada e acabar surpreso com a quantidade de trabalho e coisas que tem que fazer para prosperar no mercado. A pergunta que você deve se fazer é: por que então o proprietário está vendendo uma pousada? Será que isso não é um indício de um mau negócio? Para você acabar de vez com essa dúvida, a melhor maneira é ter uma conversa muito franca com os proprietários. É melhor você tentar entender claramente por que eles estão vendendo a pousada. Claro que os motivos podem ser infinitos, mas é necessário que vocês façam algumas perguntas. Por exemplo, por que vocês desejam vender essa pousada? Existe algum problema na pousada ou na localidade que vocês não conseguiram resolver? Como que é o seu trabalho na pousada? Qual que era o tempo de dedicação que você tinha a ela? Qual que é o fluxo de caixa que essa pousada te proporciona? No momento, a pousada te paga? Paga a sua vida? Paga os seus lucros? Se sim, tem qual frequência? Você tem um plano de negócios? Você tem um plano de marketing ou de publicidade? Você tem algum processo pendente na justiça? Pode ser uma reclamação trabalhista, alguma coisa do tipo. Então, essas respostas a essas perguntas vão te ajudar a decidir se vale a pena comprar a pousada, enquanto em termos de trabalho e capital vão ser necessários para que ela seja administrada sem percalços. Então, essa conversa com o proprietário, ela pode te dar uma real dimensão do que está acontecendo no lugar. Então pode ser, olha, mas gente, vocês têm que entender que não é porque às vezes o proprietário está vendendo que é um mau negócio. Muitas vezes ele fez o negócio e não estava preparado para gerenciá-lo. Muitas vezes ele fez o negócio e não estava se dedicando o tanto que precisava, por exemplo, ele tinha um emprego em outro lugar e a pousada era mais um hobby, um extra. Então, talvez ele não tenha conseguido os resultados que ele esperava conseguir, por isso ele está se desfazendo do negócio. Agora, pode ser também que o lugar não seja bom para ter uma pousada, a própria estrutura da pousada não esteja mais em condições de receber hóspedes, então, além de você fazer a compra, você vai ter que arcar com uma reforma, e tudo isso tem que ser considerado. Às vezes, até a pousada pode estar precisando de uma reforma, mas isso é um motivo para você entrar em negociação com o proprietário e talvez diminuir o custo para sua compra. E aí você consegue reinvestir, talvez reformar a pousada, deixando ela mais com a sua cara, e até analisar essa situação da pousada perante o proprietário vai ser muito importante para você decidir entre a compra somente do imóvel ou a compra do negócio. O que é essa? Qual que seria a diferença entre a compra do imóvel e a compra do negócio? A compra do imóvel é a simples compra das instalações e do terreno. Você pode comprar somente a estrutura física, a construção e a posse do terreno, por exemplo. Já a compra do negócio se dá pela compra da pousada em si, com marca, ativos, funcionários e até o CNPJ. Então você pode manter inclusive o CNPJ da empresa. Essa segunda opção geralmente é mais cara, mas se você deseja já sair na frente da operação e encontrar uma pousada que tem uma marca boa e que vale a pena continuar com ela, talvez ela seja mais indicada para o seu negócio. Porque lembre-se, se você mudar o nome, mudar a marca, talvez você tenha que trabalhar muito mais o seu marketing para ter um retorno com essa pousada rapidamente. De qualquer maneira, tanto faz se vocês comprarem somente o imóvel ou o negócio, eu sempre indico que tenha uma transição. Verifica com o proprietário como que ele planeja fazer essa transição. Sempre é melhor deixar organizado uma passagem de bastão para vocês deixarem tudo isso claro. Aí você pode também conversar com os funcionários, porque mesmo que eles não fiquem, mesmo que você não compre um negócio, você pode recontratá-los de uma certa maneira. É sempre bom ter pessoas que já conhecem o espaço. Lembre-se, você vai ser novo lá dentro. Então, às vezes tem algumas particularidades que às vezes um funcionário antigo, nossa, vale muito a pena recontratá-lo. Então, converse com eles, tente entender quais são as expectativas deles. Quem sabe eles até gostariam de ser recontratados e para você seria uma boa. Então não esqueça de pensar se você vai manter os funcionários ou se você vai manter e dispensar alguns, ou se você vai dispensar todo mundo.
De qualquer maneira, sempre tem uma conversa com eles também, eles são parte fundamental dentro de qualquer pousada. Às vezes tem muito funcionário que sabe mais do que o proprietário sobre o local, então tente criar um relacionamento próximo com eles para entender melhor como que funciona a pousada que você vai comprar. Agora, uma dúvida crucial é com relação ao valor da pousada. Como que eu sei que o valor que aquele proprietário está vendendo na pousada é um valor plausível? Essa pergunta, ela é um pouco complexa, porque o que acontece? Muitas vezes os próprios proprietários não dão um valor plausível para a compra, e isso é facilmente identificável quando você faz um estudo, uma análise desse valor do mercado. Porque não adianta nada você pagar muito por um negócio que não vai te render um retorno e com o tempo você vai querer se desfazer. Então essa é a parte mais delicada do processo de compra e eu acho que vocês têm que tomar bastante cuidado com ela. Então, eu indico 2 métodos para vocês verificarem se o valor que está sendo cobrado pelo proprietário vale o que ele está pedindo ou não. O primeiro deles é a abordagem dos ganhos capitalizados. Esse método, ele tem foco como o retorno sobre o investimento. Ou seja, você calcular o quanto você vai ter que lucrar sobre o valor investido na pousada, em quanto tempo você vai ter esse dinheiro de volta. Então, eu vou te dar um exemplo. Se a pousada tem um lucro previsto de 100 mil por ano e você investir 500 mil na compra, significa que serão necessários 5 anos de operação somente para você recuperar o investimento na pousada. Então, aí você tem que analisar para ver se esse período está de bom tamanho para você ou não. Geralmente, um payback de 5 anos é considerado um payback bacana. Eu considero que para uma pousada, dependendo da localidade e tudo mais, até 10 anos é um tanto que seria interessante. Agora, se passar de 10 anos, aí já depende. Agora, muito importante, esse lucro previsto tem que ser realmente só o lucro previsto. Então, você tem que considerar manutenções, possíveis reformas, tudo que tem que ser realizado dentro desse período de payback, porque senão seu payback vai acabar sendo mais longo. Em tempo, payback é o termo em inglês para dizer qual é o retorno do investimento. O segundo método que eu recomendo que vocês também usem, além do método do retorno esperado no investimento, é o método de ativos tangíveis. Nesse método, você vai analisar o valor da empresa com base nos ativos, ou seja, você vai calcular quanto vale o terreno onde está localizada a pousada, em alguma coisa no mesmo tamanho, dentro da localidade, o quanto que vale o metro quadrado construído e quais são os ativos que você vai estar adquirindo junto com a pousada, equipamentos, móveis e etc. Nesse caso, você também pode incluir o valor da marca, caso ela seja uma marca forte no mercado. Então, se você usar esses 2 métodos, aí você consegue ter uma ideia se o preço que o proprietário está te pedindo é um bom preço para você ou não. Um outro fator importante que é primordial para vocês analisarem na hora de comprar uma pousada é não gastar todo o seu dinheiro na compra. Você não tem que analisar só o quanto você vai pagar para ele. Depois que você comprar, você vai precisar de capital de giro para cobrir despesas iniciais, com contratação de funcionários, estoque, divulgação e outras coisas. Você também tem que analisar bem o fluxo de caixa atual e determinar quanto dinheiro a operação do negócio vai exigir nos primeiros meses ou até no primeiro ano. Eu sou bem cautelosa, então eu gosto de pensar em pelo menos 6 meses, mas o ideal é pensar em 1 ano. Então, você sempre analisa os resultados financeiros e contábeis do proprietário atual e dá uma conversa com ele sobre os custos mensais, custos anuais, tenta entender de quanto em quanto tempo ele tem que fazer algumas certas manutenções. Cada localidade tem as suas particularidades. Por exemplo, na praia tem o problema da maresia, então é legal entender de quanto em quanto tempo um ar-condicionado quebra, de quanto em quanto tempo eu tenho que trocar uma televisão, de quanto em quanto tempo eu tenho que mandar envernizar as madeiras. Tudo isso vai te ajudar a fazer o planejamento dos seus custos ao longo do ano e poder ver o quanto você precisa de caixa na sua pousada para não passar aperto logo no primeiro ano. Imagina você dar todo o dinheiro da sua vida, às vezes, numa pousada e ela vai demorar para te retornar alguma coisa e você não vai ter esse dinheiro, esse capital de giro que é o pulmão da empresa. Sem capital de giro, qualquer empresa falha.
Então, quanto mais dados você tiver, mais fácil fica para você tomar essa decisão e fazer as previsões do caixa. Então, toma cuidado, conversa muito com o proprietário e tenta entender bem o que você precisa para conseguir operar essa pousada, pelo menos no seu primeiro ano. E como que você pode fazer para pegar esses dados, entender esses dados todos da pousada? Primeiro, peça para ver os demonstrativos financeiros da empresa. Quase certeza que o proprietário tem que ter alguma coisa do tipo, ao menos que seja uma empresa informal. Então aí o negócio começa a complicar. Mas o certo é você exigir o acesso a esses demonstrativos, pelo menos dos últimos 3 a 5 anos, incluindo declarações de impostos e quaisquer contratos que ele tenha, ou arrendamento, ou qualquer outra coisa que ele tenha feito com a pousada. A verdade, gente, é que eu sei que no mundo das pousadas, muitos dos ganhos reais não são declarados. Não adianta eu mentir para vocês aqui, mas essa é a realidade brasileira em frente à carga tributária. Existe muito negócio informal. Então, peça para o proprietário também acesso a esses dados, porque eles vão ser importantes para você realmente analisar como que a empresa está no mercado. E assim, eu entendo que a gente tem que confiar na análise do próprio dono da empresa, mas você tem sempre que bater os dados. Muitas vezes o próprio dono não sabe administrar bem o negócio, talvez até seja por isso que ele está vendendo. Então você peça não só esses acessos formais para ele, como os informais, mas também peça acesso ao sistema de reservas, caso ele tenha, relatórios da Booking, Expedia, TripAdvisor e outros comprobatórios de reservas para garantir que os dados são realmente reais. Então, por exemplo, ele deve ter uma ficha de cadastro de hóspedes, ele deve ter uma lista de e-mails de hóspedes. Tudo isso é legal você ver para você ter uma ideia mais ou menos de quanto que gira de verdade dentro daquela pousada. Agora, se o proprietário se recusar a dividir essas informações com você, pode ser que ele tenha algo a esconder. Então, se ele está tentando te esconder algo, ou você desiste, ou você tem mais tempo e mais possibilidade de negociar melhor ainda esse preço. E por onde que você começa a procurar a pousada dos seus sonhos para comprar? Você pode começar procurando o lugar que você gostaria de morar. Essa é sempre a minha dica inicial. Você encontra um lugar onde você gostaria de ter uma pousada para depois você encontrar a pousada. Então você pode, na verdade, você pode ter até mais de 1 ou 2 lugares, mas aí você pode ir nesses lugares, procurar imobiliárias locais, dar uma procurada no OLX, ficar em pousadas e conversar com os donos de pousadas, porque geralmente essa informação está entre eles. A partir do momento que você encontrou um lugar, encontrou um negócio, primeira coisa a fazer é conversar pessoalmente com o proprietário. Não adianta, gente, vocês adquirirem uma empresa já pronta, uma pousada é uma empresa já pronta, vocês têm que conversar com o proprietário atual para entender melhor os pontos fortes e fracos do negócio. Depois que você identificar que aquela pousada é um bom negócio para você, deixa o proprietário bem seguro das suas intenções, porque muitas vezes eles podem não querer dividir certas informações financeiras com vocês, porque vai saber, né, gente? Eles nem conhecem vocês, eles nem sabem quais são os reais objetivos de vocês. Então, envia formalmente uma carta de intenção para o proprietário, com uma proposta de compra e também os termos e as condições da venda. E se ele mesmo assim não quiser te dar as informações, faz um contratinho de confidencialidade para garantir que você só vai usar essas informações para poder tomar uma boa decisão de compra. Não porque você vai usar não porque você vai usar essas informações contra ele. Eu sei que ninguém começa um casamento já pensando em divórcio. Mas, se você está comprando uma pousada, você já tem que pensar num plano de saída para os próximos anos. Em algum momento, talvez você queira fazer, assim como o atual proprietário, vender ou arrendar, ou ainda se aposentar. Então, analise a empresa e avalie quanto tempo vai ser necessário para você chegar nessa condição. Dessa maneira, você consegue planejar uma pousada que seja lucrativa e, lá para frente, seja vendável também. Você saber como é essa sua estratégia de entrada e saída de um negócio é saber se planejar. Então, não entre nesse lance achando que a pousada vai ser para sempre. Ela pode ser muito bem para sempre, mas você pode também pensar em algum tempo depois você passar ela para frente. Isso não tem erro nenhum.
Negócios são assim, você vai, trabalha por um tempo, lucra com ele, ganha experiência, ganha qualidade de vida e depois você vai se beneficiar com uma venda, assim como o proprietário fez. Então, não deixa para fazer isso depois, tá, gente? É muito importante vocês já pensarem numa estratégia de saída e eu posso ser bem sincera com vocês, é muito legal ter pousada, mas uma hora cansa. E se você já tiver em mente um plano para fazer o arrendamento, com certeza você vai conseguir trabalhar muito melhor para chegar nesse ponto e um dia fazer o arrendamento ou então fazer uma venda dessa pousada. Antes de terminar esse vídeo, eu queria dar uma dica extra para você que está pensando em comprar uma pousada já pronta. Apoio jurídico nessa fase é essencial. Se você não tiver um advogado para te ajudar com esse processo, com certeza você pode ter problemas. Então, se possível, encontre um especialista, alguém que tenha já conhecimento de venda de pousadas na área onde você está comprando a sua pousada. Eu sei que você adquirir uma pousada não é barato, é uma grande aquisição. E, além disso, não é só uma aquisição de um imóvel, é uma aquisição de uma empresa. E você vai muitas vezes estar herdando muitas coisas dessa empresa, coisas boas e coisas ruins. Então, a melhor maneira é você fazer uma boa lição de casa, estudar bem o negócio, fazer uma chamada pelos advogados uma diligência prévia. Mas eu considero que é essencial você fazer essa análise prévia do negócio para não sair investindo um dinheiro da sua vida inteira, de repente, em alguma coisa que não vai dar certo. Bom, gente, esse foi mais um vídeo aqui do Viver de Pousada. Eu espero que eu tenha esclarecido mais a ideia de compra de uma pousada para vocês e espero que depois desse vídeo você não feche nenhum negócio por pressão. Tenha em mente que se realmente for uma boa oportunidade, tudo vai acontecer no tempo correto. Então, eu espero que vocês tenham gostado das dicas do vídeo de hoje. Aproveita, se inscreve aqui no canal, deixa seus comentários e me conta, você já teve uma boa ou uma má experiência comprando ou então vendendo uma pousada? Tchau, tchau!